Muito bem, espero que todos estejam ouvindo, né? Tá o meu boa noite, o meu abraço carinhoso, o meu respeito por todos vocês, né? Já estava com saudade de vocês, viu? Né? Então, um pouco a respeito, né, dessa campanha, quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, né? Agradeço também aí, como eu estava falando, a equipe, né, diocesana de iniciação à vida cristã, que está no pilar da palavra, que preparou aí esse texto, né, que vocês, acredito, vão conseguir vê-lo, né? Vão conseguir vê-lo aí. Então, a gente agradece de coração também a presença de cada um de vocês. É muito importante a gente compreender, né, essa temática que a igreja ou as igrejas propõem para nós, falando em referência à campanha da fraternidade. Quaresma é uma coisa, campanha da fraternidade é outra, né? Muito bem. Então, como oração, né, a gente sempre começa rezando mesmo, a gente vai colocar uma música, e eu vou pedir para colocar uma música, um vídeo, né, a Guadalupe vai fazer isso, vamos ver se ela consegue. Aqui é tudo ao vivo, e ao vivo às vezes as coisas se atrapalham um pouco, né? Então vamos ver se a Guadalupe consegue colocar aí, por favor, Guadalupe. Aí vocês prestem bem atenção neste vídeo. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser paz. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser paz. Dime cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad. Muito bem. Obrigado aí. Então fica esse vídeo, né, pra gente. Diga como ser pan, eu diria ainda, diga como ser pan, diga como ser amor, diga como ser justiça,
diga como ser misericórdia, diga como ser perdão, diga como ser vida, né? Eu acho que esse texto, esse vídeo que a gente ouviu com essa música, Diga-me Como Ser Pão, ele já dá um pouco o caminho que a gente vai percorrer aqui, que é o caminho do cristão, que é o caminho do discipulado, que é você ser vida, é você ser pão, é você ser o alimento, é você ser força, energia para o irmão, né? Então fica aí esse texto como oração para nós, né? Para nós. Muito bem. Coragem aí, ninguém dormindo, vamos lá. Então, a gente vai falar para vocês sobre a quinta campanha da fraternidade ecumênica, né? Talvez, não sei se está passando aí muito texto para você, eu vou sintetizando aqui, colocando aqueles pontos mais essenciais. Eu penso que eu posso falar aqui, eu estou com o relógio, né? O tempo que eu posso falar aqui, e isso, mais ou menos uns 50 minutos, 450 minutos, algumas questões que porventura vocês tiverem, por favor, façam aí para a equipe, para Guadalupe, para o Surian, e no final eles farão aí as perguntas, né? Eles farão as perguntas, vão sintetizar algumas questões aí mais pertinentes, dentro daquilo, obviamente, que a gente vai aqui comentar com vocês, né? Tá bom? Então fica aí também esse esclarecimento. Uns 45, 50 minutos, e depois disso eu vou tentar me controlar, eu não tem nenhum gravadorzinho aqui para ver, mas tem um, né? Vamos tentar aqui, 7h47, né? Vamos lá então. Coragem. Muito bem, queridos e queridas, né? Então, a gente fala de Quaresma e campanha da fraternidade. Vamos já separar as coisas aqui, a gente tem que esclarecer bem. Vamos separar as coisas, né? Quaresma e campanha da fraternidade são duas coisas, né? São duas realidades, né? São duas realidades. Primeiramente, Quaresma, nós já sabemos, fazemos todos os anos, né? Que é um tempo litúrgico de igreja, é um tempo litúrgico da igreja que coloca para os cristãos refletirem sobre a vida de fé, tendo de ver se a nossa vida de cristão está em consonância com a palavra de Deus. É um tempo de conversão, tanto que logo na quarta-feira, na missa de abertura desse tempo quaresmal, já diz lá, quando coloca cinzas, né? Convertei-vos e crede no evangelho. Essa palavra conversão, ela é muito importante. No hebraico é Eshuv. Eshuv quer dizer voltar, né? Voltar para o Cristo, voltar para a palavra, voltar-se para a vida, né? Exu quer dizer justamente isso, né? Hoje, ainda à tarde, eu peguei agora há pouco um texto que fala um pouco sobre isso, né? Que é uma referências católicas que não te contaram sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Quem mandou para mim, ele deve ter mandado para todos os padres, foi o Dom Tarcísio, né? E nesse texto, aqui tem um pontozinho que fala a respeito, justamente isso. O Catecismo da Igreja Católica ressalva as 3 formas de penitência interior do cristão, assinadas pelas escrituras e pelos padres da igreja, que é o jejum, estão falando da campanha, estão falando da quaresma, o jejum, a oração e a esmola. Elas exprimem a conversão em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Isso quer dizer, essas 3 realidades, né? Essas 3 realidades, o jejum, a oração e a esmola, elas têm uma ligação, não são coisas isoladas, distantes, mas elas têm ligação diretamente com a vida, a esmola, a oração e o jejum, né? Aí depois coloca aqui um esclarecimento que eu acho que a igreja, nesse momento, né,
devido a tantos comentários negativos, talvez a gente fale um pouco sobre isso, que está surgindo por conta não da Quaresma, mas por conta da campanha da fraternidade ecumênica. Então, eu estou percebendo nesses últimos tempos aí, esses últimos dias, os bispos, a igreja, fazendo um esforço muito grande para esclarecer os cristãos devido às críticas que estão sendo feitas por próprias pessoas que se dizem, entre aspas, católico, porque na realidade não são, porque se tivessem, eles obedeceriam também. Por isso é que fala bem assim, citando nesse texto aqui, citando o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1435, a Igreja ensina que a conversão realize na vida cotidiana por gesto de reconciliação, pelo cuidado dos pobres, o exercício e a defesa da justiça e do direito, pela confissão das próprias faltas aos irmãos, pela oração fraterna, revisão de vida, exame de consciência, assim vai, né? Não quero alongar. Então, está aí um pouco a questão do tempo quaresmal, esse tempo litúrgico que a igreja coloca, esses 40 dias de deserto, de caminho que a gente faz. Bom, feito esse esclarecimento a respeito da Quaresma, vamos agora ainda esclarecimento sobre a campanha da fraternidade. Muito bem, a campanha da fraternidade, ela acontece desde 64, né? Desde 64. E a igreja, a cada 5 anos, ela faz essa campanha ecumênica, isto é, com outras religiões também, né? Mais aí tradicionais, isto é, ela elabora toda a campanha da fraternidade. Então, vamos já deixar claro aqui, quem elaborou essa campanha da fraternidade não foi simplesmente a CNBB, não foi simplesmente a Igreja Católica, mas, como eu acabei de dizer, a cada 5 anos ela é ecumênica, tanto que já faz, acredito, 25 anos, porque essa é a quinta campanha ecumênica, né? É o CONIC, né? Que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Então, a responsabilidade por todo o texto relacionado à campanha da fraternidade ecumênica, né? Ecumênica, é do CONIC, gente. E nós sabemos muito bem que qualquer texto desse tem uma responsabilidade muito grande por trás. Ele passa por várias comissões, ele passa por análise, né, teológica, exegética, histórica, eclesial, cristológica, que em todos os níveis passa um texto. Quer dizer, quando um texto chega para a comunidade católico ou dos irmãos de outras religiões que fazem parte dessa campanha, esse texto já foi purificado, já foi acrisolado, ele já passou pelo crisol, né? Então é muito importante que esclareça isso, até devido a tantas críticas que estão aí acontecendo, né? Acontecendo. Muito bem. Vamos agora aí, feito esse esclarecimento, eu continuo aqui, ainda não no texto aí que está de frente de vocês, né? Campanha da fraternidade. O tema, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Olha que tema bonito, né? E o lema, Cristo é a nossa paz. O que era dividido fez uma unidade, aí entre os Efésios, né? Entre os Efésios. Qual que é a estrutura desse documento do texto base? Qual que é a sua estrutura? Ele tem uma apresentação muito profunda, ele tem uma introdução, e depois ele é montado com 4 paradas, né? A primeira parada a saber é o ver. Ele é montado, esse texto base,
com esse método, né, já consagrado na América Latina, até a Europa já usa um pouco também esse método, né, aí do ver, do julgar, agir e celebrar, né? Então, ele é montado a partir justamente desse método, né? Que há mais de 20, 30 anos, não sei, que ele já é usado, principalmente na América Latina, né? O ver, o julgar, o agir e também é acrescido aqui o celebrar, né? Então, ver é olhar a realidade. Não existe vida de cristão ser não parte da realidade da vida, né? Da realidade. Então, ver tem que olhar a realidade. Então, a primeira parada é o ver. Aí tem que olhar não só a realidade de ontem, né? Porque esse texto aqui, vou falar aqui, ele está alicerçado também ali nos discípulos de Emaús, que faz um caminho, né? O caminho dos discípulos de Emaús. Então, não é só no ver a realidade, é o ver a realidade. Depois tem uma segunda parada, que é o julgar essa mesma realidade. Quando a gente fala no ver a realidade, a gente vê um pouco a realidade de hoje, não só de ontem. Se a gente ficar a partir da Bíblia, já dou essa dica para você. Se a gente começar a falar da Bíblia, vou pegar a Bíblia agora, tem hora que a gente tem que fazer aquela parada técnica, senão a gente não entende. Para vocês, quem faz Sagrada Escritura comigo, aprende isso daqui, né? Aprende. Se você ficar no texto bíblico, olha aqui agora, como está aqui, simplesmente repetindo, olha, você pode gritar, pode espernear, pode chorar, mas deixa de ser palavra de Deus, porque isso daqui já foi vivido. Eu até já disse para vocês que o primeiro livro que Deus escreveu não foi aqui a Bíblia, não foi a Sagrada Escritura. O primeiro livro que Deus escreveu foi toda a natureza, né? Vegetal, animal, humano, esse. Aí depois, como estragaram, veio um segundo livro. Mas se ficar só no segundo livro também, ele passa a ser um amuleto, ele passa a ser o que vocês quiserem, mas deixa de ser palavra de Deus. Tem gente que gostaria que ficasse só olhando para o céu, mas tem que olhar para a terra também, tem que olhar para as cruzes, tem que olhar para as dores, tem que olhar para o sofrimento, né? Então, isso é muito importante. Então, a segunda parada, o julgar, entra toda a palavra de Deus, entra documentos da igreja, que é palavra de Deus também. A palavra de Deus não termina com o Apocalipse de São João, ela continua, só que o cano fechado é esse que está aí, o cano católico, né? É esse que está aí. A terceira parada é o agir, aí vem a ação. Aqui sempre a gente tem alguma dificuldade, né? É sempre no agir, no fazer, é que nós encontramos alguma dificuldade. E a quarta parada é celebrar, né? É celebrar. Se tem as 4 paradas ou 4 estações, entende-se que tem um caminho a percorrer. Não fazer agora um pouco esse caminho. A quaresma é justamente esse tempo, né? Esse tempo que percorre esse caminho, inclusive com o Cristo, né? Quando a gente fala em quaresma, é esse caminho que se faz, que culmina com a Páscoa do Senhor. E o que é a Páscoa? É o grande grito, é o grande grito. A vida vence a morte, né? A vida vence a morte. Por isso, vamos com coragem adentrar nesse texto, né? Bom, o texto, ele tem como aí, a gente pode dizer, eu lendo o texto, eu percebi 2 realidades importantes. Bom, a primeira delas é a palavra de Deus, né, que está ali, especialmente a partir de Lucas, né, de Lucas 24, é o capítulo 24 de Lucas, de 13 a 35, que fala os 2 discípulos de Emaús, cidadezinha mais ou menos, né, 11 quilômetros de Jerusalém, né, e também a campanha da FUNAI, ela está muito alicerçada, aparece muitas vezes a questão da pandemia,
queridos e queridas, e não poderia ser diferente. Essa campanha da fraternidade, agora estou falando sobre a campanha da fraternidade, nós estamos vivendo dentro dessa pandemia, né? Inclusive, aqui fala que até na formação, na organização, nas reuniões, foram muito online, porque quando eles começaram a escrever, todas esses que participavam do CONIC, né, aí das diversas igrejas, diversas pessoas, né, aí já entrou a pandemia, e aí teve que fazer um pouco as coisas também como nós, muito tempo online. Então, pela primeira vez, o mundo todo parou. Isso tem que falar alguma coisa para a gente. A vida não pode, mesmo tendo a vacina agora, mesmo resolvendo, né, e tudo mais, eu tenho dito aí, com todas as letras, que essa pandemia, ela vai passar, independente da politicagem. Eu esclareço sempre, quando a gente usa um termo, tem que esclarecer, né? Até como professor temos que fazer isso. Quando você fala, não podemos misturar termo. Quando a gente fala em política, é como um sacerdócio, olha, né? A política, a cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Agora, a politicagem, não. A politicagem não é coisa de Deus, né? E a gente está vendo nessa pandemia esse uso político, né? Mais do que tudo é o uso político, e tá aí. Então, a gente tem que falar um pouco, o texto é permeado também pela essa questão da pandemia, né? Da pandemia. Agora ainda tem três palavras que a gente tem que entender ainda, né? Às vezes a gente vê, a gente ouve uma palavra e às vezes fala tanto aquela palavra o tempo todo que a palavra não fala mais para a gente. Parece aperta, aperta, não sai nada, né? Então é importante buscar a raiz das palavras, para que você possa entendê-la no mais profundo. A raiz mostra mesmo para a gente, né? Então, essas três palavras, né? Vamos lá. Fraternidade, a gente fala a campanha da fraternidade. Fraternidade, diálogo, que está no tema, a palavra diálogo, e a palavra paz, que está no lema, né? Então, fraternidade, primeiro esse termo fraternidade. Fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa irmão. Olha aí, significa irmão, né? E no seu derivado do latim, fraternitas, confere a ideia de irmandade, conjunto de irmão, afeição entre irmãos, fraternidade, né? Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? O Papa Francisco que escreveu aqui, está aqui, não sei se está dando para ver aí, né? Essa encíclica, essa carta encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, né? Olha, tão bonito, vocês não imaginam como essa carta é profunda. Poderia, talvez, em um outro momento, fazer uma live sobre isso também. Esses documentos da igreja são, olha, são profundos, e os cristãos, os padres, né? Aí, também os leigos deveriam aprofundar bastante isso, né? Todos somos irmãos, né? Que versa sobre a fraternidade e a amizade social. Então, depois vocês poderão também tomar aqui Tutti Fratelli, né? Todo o sermão que fala sobre a fraternidade e a amizade social. A amizade social, está aí também esta orientação para vocês. Então, a palavra fraternidade. Agora, diálogo. Qual que é a origem aí? A palavra diálogo, palavra diálogo provém do vocábulo grego diálogos, por intermédio do vocábulo latino diálogo. A palavra original grega foi formada pelo elemento dia, né? Álogo. Parte é a palavra, para entender. Dia, lago, dia, que significa por intermédio de.
por intermédio de, a palavra aí, né, por intermédio de. E lago, já sabemos, né, é palavra, por intermédio da palavra, né, dia por intermédio de, logos, palavra, por intermédio da palavra, né, por intermédio da palavra. Então, o que quer dizer, significa conversa e conversação. Conversa e conversação. Gente, eu peguei aqui, vou fazer um parênteses agora aqui, né? Essa campanha está sendo bastante criticada. Eu peguei também aqui a palavra, quando você procura a palavra, vai lá no dicionário, né? Diálogo, vem logo na sequência a palavra diabo também. Tem praticamente quase que uma raiz aí. Primeiro dia. Dia é a mesma coisa, né? O diabo aí, por intermédio de. Então, diabo, este chegou-nos por via do latim, diabolus, do grego clássico diabolos, diabolos, vocábulo constituído pela já conhecido prefixo dia, né? Por intermédio de dia, diabo, dia, e por balo, né? Atirar, olha aí, atirar, quer dizer atirar, não é mais conversar, né? Logos é conversar, né? Conversar, conversação. Agora, diabolos é atirar, atirar. Nesse caso, o referido prefixo exprime separação, divisão, que pelo que diabo literalmente indica aquele que desune, que inspira ódio ou inveja. Ó o diabo. Não vai procurar o diabo em outra coisa, não. Ele está na inveja, ele está na separação, ele está no atiro, na arminha, né? Vamos fazer arminha e tudo mais, né? Então, justamente aí eu quis fazer essa comparação, porque a raiz é a mesma, né? E a paz, a outra palavra que norteia todo, esquece agora o diabo, tá bom? Esquece. Vamos ficar com diálogo, com diálogo. E depois paz. Paz vem do latim pars, né? Que geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitações, é derivada do latim parsem, absentia belli, pode referir-se à ausência de violência ou guerra. No plano pessoal, paz designa um estado de espírito isento de ira, de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. A pior coisa é sentimento negativo. Assim, ela é desejada por cada pessoa, para si próprio e, eventualmente, para os outros, ao ponto de ter tornado uma frequente saudação, que é a paz esteja contigo, né? A paz esteja contigo. O texto fala bastante dessa paz, né? Traz bastante texto bíblico sobre a paz, o que é essa paz, né? Mas eu peguei alguns outros também. O termo hebraico de paz é shalom, é traduzido na literatura judaica como paz. Tem um sentido de ouro refinado também. Quando você procura essa palavra de paz, vem muito a questão do ouro. E eu entendo porque o ouro, ele passa pelo cadinho. A gente fala que a palavra de Deus, ela foi acrisolada, ela passou pelo crisol, ela foi purificada, ela passou pelo ouro, ela passou pela vida, é o ouro puro. Então, a paz tem significado de puro, ela é mais importante do que o ouro, né? Do que o ouro. Por tudo, né? Por tudo isso, diz aqui, né? O Salmo 119, 127. Por isso eu amo seus mandamentos mais que o ouro refinado, para falar da paz, né? Depois eu peguei Provérbios 17, 1. Provérbios 17, 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa cheia de sacrifício e de ouro, né? Melhor isso, né? Aí eu coloquei aqui também, então um texto bíblico que eu não consegui precisar, mas ele fala assim: se alguém chegar com um baú de ouro na minha casa,
trocando pela minha paz, eu digo, eu fico com a minha paz. A paz é mais importante do que o barril de ouro, né? Jesus, quando aparece aos discípulos, ele fala, né? Logo após a ressurreição, a paz esteja contigo. Aquele texto tão bonito, né? Que a gente vê ali quando celebra principalmente Pentecostes, né? A paz não se compra em lugar nenhum. Você não consegue chegar a um lugar, eu quero meio quilo de paz, eu quero. Dinheiro nenhum compra a paz. Dinheiro nenhum compra a paz. A paz você conquista no caminho do discipulado, no amor que você dá por irmão, na caridade que você pratica, na justiça que você busca, não só para você, mas numa sociedade justa, fraterna e solidária. É só nesse mergulho mistagógico, no mistério de Cristo, é que a gente vai encontrar essa paz, mas dinheiro nenhum compra essa paz, né? Dinheiro nenhum compra essa paz. Vamos lá. Então, agora, feito um pouco isso, olha, praticamente eu acho que eu já falei o documento aqui, né? Nessa introdução. Mas vamos ver mais alguma coisa, né? Vamos lá colocar os objetivos, só para a gente ter uma noção dos objetivos, né? Que foi, né? Dos objetivos aí. Isso. Tá um descobrir, são os objetivos do texto base, né? Da campanha da fraternidade. Descobrir a força e a beleza do diálogo com um caminho de relações mais amorosas, né? Esse é um dos objetivos. Relações de ternura, relações mais amorosas. O outro, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas, indevidamente em nome de Jesus. A gente não imagina, né? Quanto a gente ouve por aí governos, né, fora. Eu me lembro de governos que entrou com a Bíblia na mão ali, eu acho que foi, não lembro, acho que foi na Bolívia, a mulher que entrou com a Bíblia na mão lá e depois mandou massacrar milhares de índios lá, né? Que Bíblia é essa? Usa a Bíblia para quê? Né? É para matar? É para destruir? Né? Isso não vem de Deus, Criador, de Jesus Salvador e nem do Espírito Santificador. Então, essas coisas aí todas, né? Comportemos com as causas que defende a casa comum. Também tem aqui, né? A igreja em sair de a casa comum também, do Papa Francisco, que é todo o universo, né? Talvez essa pandemia tenha gritado para a gente, olha, né? Olha aí o que vocês estão fazendo com a casa, com o universo comum. Olha o que vocês estão fazendo, como fala o Papa Francisco, com a querida Amazônica, né? Ali os animais sendo assados vivos, né? As casas destruídas, as matas milenares chorando e sendo tudo destruído, a querida Amazonas, né? Olha os rios, né? Os mares contaminados, olha o ar, tudo contaminado, a casa comum, olha as pessoas aí todas doentes, né? Todas aí autodestruídas. Então, é importante que a gente olhe um pouco, né? Para também esse texto aí do Papa Francisco, a questão da casa comum, né? E contribuir para superar as desigualdades, né? Gente, ninguém é mais do que ninguém, e ninguém é menor do que ninguém. Todos perante Jesus, todos Deus, todos são reis e rainhas, né? É bonito a gente ver Jesus no Evangelho. Ele encontra lá um mendigo na beira da estrada, ele faz dele um príncipe. Ele encontra uma prostituta, faz dela uma princesa, né? Encontra leprosos, cura e faz deles discípulos e tudo mais. Quer dizer, então, como superar as desigualdades, todas elas, né? Depois,
animar o engajamento e ações concretas de amor ao próximo. Eu falei para vocês que aqui deve estar um pouco dentro do agir, que aí a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Aí, no sentido de ações concretas, de ações concretas. Às vezes nós ficamos muito numa palavra, mas numa palavra que ela não encarna, que ela não torna vida. E uma palavra, como já disse no início, a hora que eu peguei a Bíblia, que ela não encarna, que ela não torna vida, ela deixa de ser palavra de Deus, né? A palavra, né? Inclusive o homem, ele vem do Adamá. O Adamá quer dizer terra, o homem quer dizer a humanidade, vem do humus, lá o chão, a terra, né? Então, engajar-se na vida concreta para que a gente possa defender a vida buscando o reino de Deus. Depois entra promover a cultura do amor, de forma de superar a cultura do ódio. Gente, eu nunca, não sei vocês, eu sou bem mais novo do que vocês, mas eu nunca vi em tempo nenhum na minha vida tanto ódio como agora. Tanto ódio como agora, né? E o ódio, ele não vem de Deus, gente. O ódio vem daquilo que a gente viu do diabo, do Satanás, do que vocês quiserem, dar o nome aí, do capeta, do coisa ruim, né? Dá o nome que vocês quiserem, mas não vem de Deus, por quê? Deus, ele dá 24 horas por dia amor. Ele não sabe dar outra coisa. É amor 24 horas. Gente que quer que Deus condena. Deus não condena ninguém. Se ele condenasse, ele deixava de ser Deus. Olha só, né? Se ele condenasse, ele deixava de ser Deus. Ele dá só amor o tempo todo. Olha o que Jesus faz. Jesus é só amor o tempo todo. Então, Deus dá só amor. Então, Deus não condena ninguém. Nós, sim, por outro lado, nós nos autocondenamos quando nós afastamos deste amor maior. É diferente. Aí a gente não tem a paz que a gente falou, né? A gente não tem a paz quando a gente se afasta desse amor. Mas Deus, per si, ele não condena ninguém, porque senão seria Deus, seria outra coisa. E Deus não está brigando com nenhuma potestade, não. Deus é o Criador, né? Deus é o Salvador em Jesus Cristo. Deus é o santificador ali no Espírito Santo, né? Então não tem uma briga, não. Às vezes nós queremos colocar de um lado, né? A briga é nós que fazemos aqui mesmo por razões, né? E tudo mais. Então, promover a cultura, né? Do amor. A cultura de Fratelli Tutti. A cultura do Fratelli Tutti. A cultura do amor, não do ódio, por questões ideológicas, por questões políticas, por questões de politicagem ou por outras questões aí, né? Que não vamos entrar agora. Então, a gente tem que vencer essa cultura do ódio e aí fazer com que a cultura do amor supere o ódio, né? Fortalecer a convivência e a comunicação interreligiosa, né? Fortalecer a convivência e a comunicação interreligiosa, isso é muito importante, né? E também estimular a convivência fraterna em meio às crenças, ideologias e concepções diferentes. A campanha da fraternidade ecumênica, ela tem um pouco esse objetivo, ela tem um pouco esse sentido desse diálogo. Lógico que a gente não vai conseguir, eu mesmo confesso aqui para você que eu não vou dialogar nunca com esses pentecostais da vida, não, que vende o rebanho por questões para político, né? Isso não vou dialogar. Aí não vou mesmo. Agora, essas mais tradicionais e o diálogo, ele acontece sempre, não nas questões doutrinais, né? Pode até se conversar um ponto ou outro, mas nas questões sociais, nas lutas sociais, é ali que esse diálogo ele tem que realmente acontecer, né? Então, estimular a convivência fraterna em meio às crenças, ideologias, concepções diferentes
e compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Vocês estão percebendo aqui que todo esse objetivo que está aqui, né, está lá também desse jeitinho, lá no texto base, né, texto base, ele mostra um caminho. Esse é o caminho do cristão, esse é o caminho da vida, esse é o caminho do amor, né? Esse é o caminho do amor. Então, isso é muito importante, né? Então, aí, essas paradas aí. Antes, só para iluminar vocês, depois vocês vão ler isso daí, né? Depois vocês vão ler tudo isso daí, né? Então, as paradas aí, elas vêm falar para nós a conversa do caminho, né? Mostra também a primeira parada, esse tempo de crise, de contemplar a realidade com agilidade de coração, a fraternidade e diálogo, as novas cruzes não vão ser resposta para a paz, a violência nunca é a saída, o racismo, a violência religiosa nunca é a saída. Gente, como aqui é muito importante o que eu vou dizer agora para vocês, eu gostaria que abrisse bem os ouvidos agora, né? Eu vou pegar, inclusive, um texto aqui para fazer isso, porque nós temos uma certa facilidade, né? Nós que eu falo a igreja, no sentido geral, de fazer reflexão de texto, como estão fazendo agora, mas nós temos dificuldade de fazer uma leitura da realidade. E olha o que eu digo, sem a leitura da realidade, a gente não consegue encaminhar, nós vamos caminhar sempre, já viu aquele carro que começa a enroscar numa poça de água, não vai nem para frente nem para trás? É assim, se a gente não colocar a realidade. Eu estou falando para vocês aqui agora, dos discípulos de Emaús, né? Só para vocês entenderem, eu vou falar, não vou entrar dentro do texto, não. Eu vou falar do ambiente, né? Do ambiente ali que estavam os discípulos, né? Todos eles, homens e mulheres, discípulos também, vou falar para vocês do ambiente. Eu vou pegar aqui para falar desse ambiente, eu vou pegar um versículo, simplesmente, do livro Deuteronômio. Vamos pegar o livro Deuteronômio, vocês marquem aí, quem é da catequese já ouviu falando desse texto, né? Para a gente ver o ambiente. É Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, para entender um pouco o ambiente da realidade ali dos discípulos, e para que a gente possa também entender um pouco a nossa realidade hoje, né? A nossa realidade. Diz assim o texto, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, né? Versículo 22. Eu leio aqui. Ser um homem culpado de um crime que merece a pena de morte, é morto e suspenso a uma árvore. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é um maldito de Deus. Olha a parada técnica que eu faço aqui agora. Maldito de Deus. Está lá no Deuteronômio. Jesus foi suspenso numa árvore. Jesus foi assassinado, morto nessa árvore. Nessa árvore. Então, já dá para a gente entender, a partir desse texto, a compreensão que a lei judaica tinha da pessoa que era condenada. Então, se é condenado, você é um maldito de Deus. Então, para aqueles que condenaram, e aí vamos ver, claro, poder religioso, poder econômico, poder político, esses três poderes que decidiram matar Jesus numa cruz. Às vezes nós esquecemos que Jesus foi morto na cruz. A gente fica só com Jesus, né, luminoso.
Jesus das alturas, que não desce nunca aqui no chão da vida, né? No chão da vida. Então a gente às vezes esquece disso. Mas olha o ambiente ali dos discípulos de Emaús, dos apóstolos, né? Com certeza, os apóstolos, aqueles mais ali junto de Jesus, ou Maria, elas tinham certeza que Jesus não era o maldito de Deus, era o Filho de Deus, era o Salvador. Mas o discípulo de Emaús ali, olha, ele foi morto, acabou, não tem mais missão, não tem mais projeto, não tem mais vida. O sistema da morte venceu. O sistema da morte venceu, né? A vida, essa foi a compreensão deles, né? E aí eles vão ali caminhando, de repente aparece o forasteiro, que a gente sabe que é Jesus, e vai perguntar, por que vocês estão tristes? Gente, aqui é toda a realidade. Toda a realidade. Por que as pessoas estão tristes hoje, nessa pandemia? Por que as pessoas estão com medo hoje? Por que as pessoas trabalham como escrava e não conseguem nem o seu sustento para ter o seu alimento hoje, né? Por que tudo isso? Por que essa realidade de morte? Aqui fala muito no feminicídio, ultimamente são as mortes de mulheres dentro dos lares aí, de qualquer jeito, banal, porque está tendo algum incentivo para isso, está tendo incentivo das armas, né? Está tendo incentivo à morte, está tendo incentivo à violência, né? Então, tudo isso aí, essa realidade, porque a gente tem que perguntar para a vida, a gente tem que dialogar com a realidade concreta de vida. Do contrário, nós não vamos entender a palavra de Deus. Se a gente não dialogar com a realidade. A realidade, olha o que eu estou dizendo aqui agora, é o primeiro livro que está aí, é de morte, é de cruz, é de sofrimento, é de alegria, é de tristeza, mas é o livro que a gente tem que abrir, é o livro que a gente tem que olhar, e aí, no julgar, a gente colocar aí a palavra de Deus. Mas olha aí o que a pandemia, está no quadro aí, né, que foi colocado, né? A pandemia acentuou uma série de problemas humanos no mundo. A humanidade fez uma experiência do medo, da impotência, da fragilidade, da vulnerabilidade, da incerteza, da dependência, e até agora não sabe como vai fazer. Hoje, por exemplo, está discutindo muito a tal da vacina, eu vou tomar aquela, vou tomar outra, ou não vou tomar nenhum, eu tomo ou não tomo, eu vou ou não vou, ando, não ando. Tem muito isso aí hoje, porque o povo está desorientado. São ovelhas sem pastor, né? Sem pastor. Então, a gente está vendo aqui o texto, ele passa a maior parte do tempo, essa é a verdade, falando da realidade de morte, falando, aí está, ó, o negacionismo, doutrina, a indiferença, desvio de recurso, corrupção e política, insensibilidade, egoísmo, né? Gente, vocês não imaginam como a classe dominante, como o tal do mercado, ele ganhou muito mais dinheiro do que em outro tempo. O povo perdeu emprego, perdeu salário, perdeu vida, né? Perdeu vida. O Brasil virou um eterno cemitério, né? Aí, gente, olha aqui, Manaus. Eu conheço gente que entrou em depressão por conta do nocebo que saiu de Manaus. Veja, é humano que está fazendo isso. As pessoas em Manaus morrendo porque não tinha oxigênio. Não foi dito aí, mas também eu sou da área da saúde, né? Eu atendo aqui talvez hoje quase 100 pessoas. Eu sou naturopata, né? Sou naturopata. Então, eu sempre estou falando, a pessoa quando morre sem ar é como se estivesse afogando. Ele busca o ar e não consegue. Olha a violência que a sociedade do ódio está causando, mas é pobre, pobre não precisa de oxigênio, pobre pode morrer,
né? Aqui eu já trago também, dentro desse ver a realidade, não vou lembrar o nome aqui agora, poderia ter pego, né? Por favor, desliga aí, Leda. Tá chiando, né? Mas Estados Unidos, viu lá, aquela pessoa de cor negra, a polícia chegou, pisou no pescoço e falou: eu não estou conseguindo respirar, não sei se é Jorge de algumas coisas, eu não estou conseguindo respirar, mas o pobre não precisa respirar. Para que o pobre vai respirar? Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Aqui no Carrefour também, pegaram um outro negro ali, e eu não estou conseguindo respirar. Não, você não precisa respirar. Você é pobre, você é negro, você é escravo, então você tem que morrer. É pisar no pescoço. É pisar no pescoço. Então, é essa realidade de violência, de ódio, que o cristão não pode nunca conservar no seu coração. Até porque a pessoa que tem ódio, é duro também ver as pessoas com ódio, gente. Eu confesso isso a vocês, porque a pessoa que destila ódio, a pessoa que tem ódio, ele é a primeira vítima do ódio, porque o ódio corrói ali por dentro as células, corrói tudo. Ele é a primeira vítima do ódio, né? Então, é essa realidade aí de dor e de sofrimento, né? Um pouco ver é isso. Então, eu gostaria de deixar no ver aqui, né, bem claro para vocês, né, que é muito importante a gente sempre colocar a realidade, por mais que doa. Por que vocês estão tristes? Conte, fale. Nas nossas igrejas, deveria perguntar por que você passa fome, porque na frente de uma igreja tem um esgoto, que vem um cheiro dentro da igreja, a matriz. Por que as pessoas não têm emprego? Por que não tem vacina? Por que não tem saúde? Né? Como Maria fez lá nas bodas de Caná, não tem mais vinho, hoje não tem mais nem ar para respirar. Essa é a realidade, é o sistema iníquo. Gente, aqui eu quero fazer uma observação. Desculpa aí, mas daqui a pouco eu encaminho para o encerramento. Eu sou bom para encerrar, né? Eu estou dando algumas pistas aqui e vou dar mais alguma aqui bem rapidinha no julgar, que está na minha cabeça que é importante, mas aqui é muito importante a gente ir. Quando eu faço essas críticas assim, a governos, a tudo, não é a uma pessoa, até porque não existe uma pessoa. Foi dito aí que eu sou mestre em Sagrada Escritura, e a minha formação foi justamente no profetismo. No profetismo foi a minha formação. Peguei lá uma perícope, né, do profeta Amós, uma perícope do profeta Amós, que é o profeta da justiça social, né, Amós. E eu digo para vocês, no profetismo, ele não criticava o rei, assim diretamente. Ele não criticava tanto, falava, mas não é o rei, nem ao imperador, eu diria nem a um governante, porque ele entendia o profetismo que um rei, que um governante, um imperador, ele não tem tanta maldade no coração para ele sozinho tirar direito do trabalhador, mandar colocar na cruz, mandar crucificar, como fazia com os primeiros cristãos, é a martiria, né? É como hoje, tira direito do trabalhador, só faz reforma, as reformas são feitas, você faz reforma para deixar a coisa mais bonita, ele deixa mais feia, deixa mais bonita para eles, mas mais feia para o povo, né? Então, no profetismo, a crítica não é, eu não estou criticando só o governo lá de outros países, eu não estou falando a crítica simplesmente ao governo daqui, que eu não vou nem perder meu tempo com essa coisa que está aí, mas a crítica aqui é ao sistema. A gente não pode colocar todos os pecados em cima de uma pessoa, porque eu tenho certeza que ela não faria isso se fosse da vontade dela. Mas o sistema é que pede a morte. O sistema é que pede sangue. É o mercado que pede a morte. É o mercado que pede sangue. É o mercado que escraviza. É o mercado que deixa faltar ar, né? Faltar oxigênio, faltar tudo aquilo que é necessário, porque eles vão ganhar mais dinheiro do que tudo, como a gente está vendo no Brasil, né? Então, a gente tem que ter essa visão. A gente não pode fazer a visão
tem que fazer uma visão mais alargada, né? Para a gente saber o mercado. O mercado são os banqueiros, o mercado é a mídia que está aí, que comanda, passa a sua ideologia o tempo todo. Olha, faz quase mais de 8 anos que eu não assisto um jornal aberto de nenhuma emissora. Nenhum. Que eu não vou perder meu tempo com isso. Para ver ali eles colocando tudo aquilo que quer para destruir o pobre, né? Então, essa realidade de morte, essa realidade da dor, é o ver. É o ver. A gente tem que ver. A realidade não é para ser escondida, é para ser superada. E a gente só supera quando a gente vai olhar, vai aproximar o ver. O ver. O ver é muito importante na Bíblia. O olhar, né? Vamos rapidamente, para não cansar vocês, né? Vai dando 9h15, mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente abre para pergunta, né? Depois a gente pode, em outro momento também, falar. Mas eu falei o julgar também não é muito difícil para nós, não. Às vezes, né? Não é muito difícil julgar para nós, não, né? Que é a outra parada, né? É o julgar, né? Somos chamados a rememorar, recordar, perceber a mão maravilhosa e cuidadora de Deus na história. Então, a gente, quando julga, nós vamos julgar o quê? A partir da palavra de Deus, aí sim, a gente já viu a realidade. O que a palavra de Deus quer falar para nós aqui? De ódio, não. É de amor, né? Discípulo de Emaús, né? Por que vocês estão tristes? E eles colocam a razão da tristeza. Jesus vai lá, pega a Bíblia, fala, não está escrito, desde lá do começo, né? Desde Moisés, vai passando pela... Aí entra a palavra de Deus, né? O discípulo de Emaús. E quando entra a palavra de Deus, eles abrem os olhos depois. Logo que chega lá, e justamente no momento em que eles vão partir e repartir o pão, eles reconhecem que era Jesus. Aí eles falam, não queimava o nosso coração tem que queimar com a palavra de Deus, né? E a comunidade é o lugar da reflexão, para que os olhos se abram, abriu, quando você parte com o irmão, né? Quando você parte o pão, como diz até Frei Beto, um grande teólogo, você está partindo do próprio Cristo, é o amor, e só entende isso quem parte, quem reparte, aquilo que nós fazemos em todas as celebrações, né? Então, é justamente isso, esse momento forte, então, de partir, de repartir, de abrir os olhos. Então, a palavra de Deus, ela queima o coração. Quem ouviu esse vídeo aí, né? Como Serpan, né? Viu aquela realidade, aquilo queima o coração. Você está ouvindo um texto profundo, numa melodia, e você está vendo uma realidade de morte, mas também uma realidade de vida na partida. Quero ser pão, como eu falei, quero ser amor, quero ser vida, né? Então, a palavra de Deus, ela tem que queimar o nosso coração de amor pelo nosso irmão. É o ágape, né? É o amor, caridade, né? Que é mais importante do que a questão até da fé, porque você fala que tem fé, mas se você não tem um amor, caridade, né? Fé, esperança e caridade. São as virtudes teologais, né? Que a gente aprende lá na catequese. Fé, esperança e, amor, e caridade, né? E o mais importante é a caridade, porque a caridade é que vai falar que você tem fé. Veja o livro de Tiago, né? Veja lá o texto lá do livro de Tiago, o que ele fala sobre isso, né? Mostra a sua fé sem obra, que eu mostrarei a minha fé a partir. Não adianta você queimar o seu corpo, não adianta você gritar aleluia, não adianta você falar Jesus salve, não adianta você olhar para o céu, não adianta você achar que você é santo, né? E o outro é que é o capeta. Não, não adianta. A partir da caridade. Então a palavra de Deus, ela tem que queimar o coração e a comunidade tem que ajudar a abrir os olhos para a vida, abrir os olhos para o reino. Vamos lá agora. Eu queria chamar a atenção aqui também, já termino com isso, né? Eu já termino com isso e abro para que, se tiver alguma pergunta aí, né? Devido ao horário, essa é a primeira aula de vocês, praticamente, né? E eu já estou aqui judiando um pouco de vocês, né? Isso é pecado, depois eu me confesso, viu? Prometo a vocês que eu me confesso. Mas
no ver, julgar e agir. Eu já disse a vocês que nós temos um pouco de dificuldade quando é no agir, né? Cristo é nossa paz, do que é dividido fez-se uma unidade, né? Primeiramente, eu queria dizer para vocês a questão da paz. A gente só vai conseguir paz com justiça. A gente só vai ter paz com emprego. A gente só vai ter paz com educação. A paz aqui não é o silêncio dos túmulos, não, né? Mas é a paz que traz justiça, é a paz que traz vida, é a paz que traz amor, é a paz que traz o perdão, é a paz que traz a fraternidade, né? É a paz que traz o pão, né? É essa paz, né? É essa paz que a gente tem que buscar, que traz esperança, ternura, é essa paz que a gente tem que realmente buscar o tempo todo, né? A paz esteja convosco, né? Eu gostaria de chamar a atenção quando fala do agir, né? Eu queria só chamar a atenção para um fato que nem está nesse texto aqui. Nem está nesse texto. Não está aqui. Eu vou chamar a atenção. O nome dele está aqui, por outras ações dele. Eu estou falando do Padre Júlio Lancelotti, que é um padre já ancião, lá na Arquidiocese de São Paulo. Ele luta, é perseguido e tudo mais. Ele tem a reflexão bem profunda. Ele tem também ação no meio dos moradores de rua. E aquele gesto dele, eu não sei quando nós vamos entender o gesto do Padre Júlio Lancelotti. Ali, quando a Prefeitura de São Paulo, covardemente, manda colocar lá pedras embaixo do viaduto, ali pedras. Não, o morador de rua, ele não tem, você não tem casa, você não tem cidade, você não tem lugar, aqui também na rua, embaixo do viaduto, não é o seu lugar. E ele foi lá, pegou uma marreta e bateu ali, né? Lógico que ele não ia quebrar aquilo tudo sozinho, mas mostrando que o pobre tem o direito de ficar pelo menos embaixo do viaduto. Aquela marretada naquelas pedras, a gente tem que pensar um pouco o seu significado, né? A marretada nas pedras que fazem os pobres sofrer, nas pedras e terra que o pobre recebe só isso, o direito que o pobre tem de terra ali quando ele é morto, quando ele é jogado. Na pandemia nós vimos muito isso. Se abriu mais cova do que padaria, fez mais caixão do que qualquer outro móvel, né? Fez mais tudo, quer dizer, essa marretada que o Padre Júlio, ele dá ali, né? Essa marretada que ele dá ali, naquelas pedras, é uma marretada que a gente tem que refletir muito sobre ela, aonde a gente tem que dar essa marretada para poder fazer com que o irmão nosso, sem teto, sem casa, sem emprego, sem justiça, sem vida, sem esperança, pode conquistar a sua dignidade, possa conquistar a sua vida. Isso a fé tem que fazer. Isso é tarefa da fé. Por isso, quando essa campanha da fraternidade vem falar do diálogo e da paz, nós temos que refletir com profundidade isso agora. Então, eu termino dizendo isso a vocês, né? Vamos procurar fazer essa campanha da fraternidade e dirimindo todas as críticas de quem faz, essas críticas aí, todas a igreja hoje, aonde bispo, cardeal, a igreja tem que ficar, podia estar fazendo outras coisas, tem que ficar justificando, tem que ficar escrevendo texto para esclarecer uma realidade dizem católico, porque na realidade não são católicos. Jesus fala bem assim para Pedro, afasta de mim, Satanás, né? Jesus não estava mandando Pedro embora, não. O afasta de mim, Satanás, quer dizer, venha para trás de mim, Pedro. Venha ser discípulo aqui, Pedro. Venha aprender mais um pouco aqui, Pedro, né?
Então a gente tem que falar para essas pessoas também que faz crítica, né? Como se fossem os donos da verdade, né? Com a ideologia dominante e tudo mais, que nem sabem o que estão falando, falam palavras que não sabem o seu significado. Se perguntar, eles não sabem qual que é a raiz, qual que é o significado dessas palavras. A gente tem que falar também como cristão. Vem entrar na iniciação à vida cristã. Vamos fazer a catequese outra vez. Venha para trás, venha aprender, venha caminhar, né? Vamos fazer um caminho junto. Essa pessoa tem que levar ele para o meio dos pobres, essas pessoas, porque ali é a conversão. Eu me lembro e termino com isso, né? É muito importante quando a gente fala da realidade da vida, quando a gente fala da realidade bíblica, né? A gente olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é a busca do reino, é fazer com que as pessoas tenham vida. E como diz Jesus, vida em abundância. Tem que fazer com que tenha vida em abundância, todo sentido, tenha fé, tenha amor, tudo aquilo que ele precisa, né? Eu me lembro como superior provincial, eu estava lá numa casa de retiro nossa, e aí eu convidei um bispo para pregar retiro para os padres, né? E aí chegou um padre que é formador em Ribeirão Preto, seminário de menor. Aí eu peguei o padre e falei, ó, vem aqui, ó. E eu falei, bispo, esse padre aqui, ele é formador lá no nosso seminário de menor. O bispo falou assim, pôs a mão no nome dele de uma forma bem carinhosa, o bispo tinha 86 anos na época, assim, olha, faça duas coisas só com o seminarista. Mostra Jesus e mostra os pobres. A palavra de Deus, a vida, ela é a partir dos pobres. Então, a campanha da fraternidade 2021, quinta campanha ecumênica, quer levar a esse diálogo. Não a inimizade que recorda a gente entre os gêneros, a serpente, não. Não. Mas ao amor. Derrubando todos os muros. Derrubando todas as divisões. Seja ela social, religiosa, qualquer que seja. Essa deve ser a nossa missão de cristão, de povo de Deus. Com isso, não quero me alongar mais, né? Já falei mais de 50 minutos aqui, então, não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa.